Paz do Senhor, meus irmãos. Paz de Deus seja na sua casa, na sua vida, na sua família. Mais uma vez, aqui estamos. Hoje veremos mais uma porção da parte da palavra do Senhor. E que neste domingo, dia 3, não é mesmo? Dia 3 de maio, Deus possa tocar o seu coração, que você possa continuar nessa admoestação, continuar na dispensação da graça de Deus. Neste momento, antes de iniciar, irei fazer uma oração, pedindo que Deus nos ajude nesta manhã. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor, louvado seja o Teu nome. É bom estarmos na Tua presença e por mais uma vez, Senhor, aprendemos da Tua palavra. Que o Senhor venha dar graça a nós, venha dar graça, Senhor, para que possamos aprender, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, operando neste lugar. Que cada um que esteja vendo e ouvindo, Senhor Jesus, esta live, Senhor, meu Deus, essa transmissão, possa ser tocado pela palavra do Espírito Santo, pela Tua santa palavra. E que a palavra penetre os corações e penetre, Senhor Jesus, ao mais profundo da alma, Senhor. Porque o Senhor tem esta condição, meu Pai, o Senhor faz estas coisas, são as obras do Senhor. Pedimos, louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje estamos caminhando aí, já estamos na lição 5. A lição 5 vai nos lembrar que somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E nesta lição 5, você vai ver na leitura bíblica que nós vamos começar aí do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que é uma sessão importantíssima para essa visão a respeito da salvação e a respeito da graça, a respeito do estado anterior. E nessa visão, e nesta sessão, nós vemos que fomos chamados da sepultura, fomos chamados da morte e levados ao trono, que é o caminho que o próprio Deus criou para nós. Foi este caminho que Deus desenhou para a humanidade. O textual se encontra no capítulo 2, no versículo 4 e 5, que diz: mas que Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A verdade prática da lição nos mostra que, por meio das maravilhas divinas, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. Vamos agora fazer a leitura bíblica. Leia comigo, capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10, ao qual diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Quão rica passagem aqui o apóstolo Paulo nos deixou, né? E o objetivo que veremos e a aplicação que teremos aqui dessa passagem é justamente que nós tínhamos uma natureza pecaminosa que não tinha e não tem condição alguma de alcançar a salvação. Apenas pela graça de Deus que manifesta em Cristo que podemos experimentar essa tão grande salvação. E eu chamo a atenção aqui para os hinos sugeridos, para quem tem a harpa, né, o hino 291. Quão glorioso é podermos cantar este hino, né? Quão glorioso é podermos cantar este hino. Então, lembramos e rememorando aí que o capítulo 1 da Epístola de Efésios, ele nos mostra justamente que o alcance do plano de Deus incluía todo o universo, de eternidade a eternidade. E no capítulo 2 é revelada a historicidade desse plano, ou seja, revelado o fato histórico desse plano em nós, em mim, em você. E Paulo, inicialmente, você vai perceber, na leitura que nós fizemos, nos primeiros 3 versículos, que Paulo flerta, neste momento, com a escuridão da humanidade, com a profunda escuridão da humanidade, o mais profundo escuro que existe na humanidade pela nossa natureza, levando-nos então depois a um ápice de uma vitória e de uma exaltação ao qual Deus irá completar no seu plano em nós. E é isso que veremos ao decorrer desta lição. Veremos justamente essas questões. E o tópico 1 vai nos lembrar da antiga natureza. E aqui nós fazemos eu divido em 3 sessões o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Nós temos aqui o primeiro parágrafo, que vai do versículo 1 ao 3, o segundo, que vai do versículo 4 ao 9, e o último, que é apenas o versículo 10. E o interessante é que aqui Paulo ele introduz, né, o termo "e vos vivificou", porque, na verdade, ele não mudou ainda de assunto do capítulo 1. Ele ainda está no mesmo assunto do capítulo 1, por isso que ele usa esse conectivo, porque se você lembrar do capítulo 1, você vai lembrar do que nós estávamos falando. Se você ver as aulas anteriores, você vai ver que aqui nós estávamos falando das bênçãos, nós estávamos falando do amor, nós estávamos falando da iluminação da nossa mente no capítulo 1, e agora ele continua a mesma visão, só que agora focada no homem. Antes ele estava focado na humanidade, focado no universo. E aqui, no versículo 1, temos 2 vocábulos importantíssimos, que são eles, ofensas e pecados. Aqui, ofensas, ele traduz o termo parakma, que é transgressão, queda, erro. E pecado, vocês já sabem, hamartia, 2 termos gregos, parakma e hamartia, que hamartia é errar o caminho, e no Novo Testamento ele é sempre trazido como uma metonímia para o pecado, usando sempre, e aqui é um exemplo dessa passagem, que foi traduzido para nós como pecado, o termo hamartia. E ambos os termos, eles mostram e evidenciam justamente a verdade do estado natural do ser humano, que se distanciou dos propósitos divinos. Aqui nós temos, nessas 2 palavras, as 2 faces do pecado, as 2 moedas do pecado. Nós temos a comissão e a omissão. Ou seja, nós temos o ativo e o passivo em relação ao pecado, que é a ofensa e o pecado, a ofensa e o erro.
a transgressão e o erro. E o diagnóstico espiritual não pode ser outro, conforme expressa o versículo 1, que estávamos mortos. Estávamos mortos. E o que essa morte implica em nós? O que essa morte espiritual implica em nossa vida? Leiamos o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. O que a morte que aqui está dizendo, o que essa morte implica sobre nós? Mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E aqui, então, nós não estamos falando de uma morte do corpo. Estamos falando de uma morte espiritual. A morte espiritual não quer dizer que a pessoa que está morta espiritualmente, ela não pode ter uma vida normalmente, moralmente aprovada, viver de forma civil, decentemente, ser um familiar responsável, ser uma pessoa, não ser uma pessoa regenerada, não quer dizer que ela não pode ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Muitas das vezes os pecadores, eles fazem bem àqueles que fazem mal. Às vezes os bárbaros agem com bondade. Então, meus irmãos, não podemos confundir as caridades, as intenções, que existem pessoas boas que não estão ainda vivas espiritualmente e vivem na morte espiritual, não se atentam, elas não têm apetite pelas coisas espirituais, ela não tem prazer pelas coisas espirituais, ela não tem prazer pelas iguarias do banquete que Deus nos propõe. O indivíduo ele está morto. Quando ele está morto, ele não se deleita em seu Deus. Nós devemos buscar estarmos vivos, buscamos estarmos diante do Senhor. Então, aquele que está morto, muitas das vezes também pode ser uma ótima pessoa. Haja visto o ditado que diz: o inferno está cheio de boas intenções, não é verdade? E é isto porque as pessoas boas, apesar de serem boas, serem pessoas honestíssimas, mas elas não reconhecem que existe um Salvador. E isso desqualifica ela e não faz com que ela viva espiritualmente, que ela viva a vida conforme o plano de Deus tem para nós, conforme Deus tem para nós. Seguindo assim, entramos no versículo, no subtópico 2, no subtópico 2, que fala a respeito das nossas ofensas e pecados. Porque quando nós lemos aí os próximos versículos, o versículo 2, ele vai revelar e vai nos trazer 3 grandes verdades a respeito e concernentes ao nosso estado deplorável anterior. E no versículo 3 vai nos dar aqui mais uma afirmação do estado anterior, qual estávamos. E aí no versículo 2 vai dizer: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nós vemos 3 forças da natureza humana e da vida atual que operam e cooperam para o nosso estado anterior. E cooperam, inclusive, para o nosso estado natural, porque o ser humano tem um estado natural ao qual ele sempre busca se satisfazer na vida neste mundo. Ele sempre se encanta com este mundo. Então devemos orar e viver uma vida em santificação para que não venhamos sermos pegos de surpresa neste momento. E devemos estar vigilantes. Então nós vemos aqui 3 forças que operam: o mundo, o diabo
e também a carne. Essas três formas, essas três forças operam para a desobediência. Em João fala que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Não pode amar a Deus. E Tiago fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Em Tiago 4:4. Então, meus irmãos, estamos dizendo aqui, o mundo não é o planeta, não é isso. Estamos dizendo as forças, a visão secular. Estamos dizendo a respeito das questões que influenciam a humanidade hoje. Isso que a Bíblia está dizendo é o mundo. John Stott deixou a seguinte declaração: sempre que os seres humanos são desumanizados pela opressão política e pela tirania burocrática, ou por ponto de vista secular, repudiando a Deus, ou a moral, repudiando absolutos, ou a materialista, glorificando o mercado consumidor, pela pobreza, pela fome, pelo desemprego, pela discriminação racial, por qualquer outra forma de injustiça. Aí podemos detectar os valores subhumanos do presente século e deste mundo. Então, é isso, é o sistema de valores que opera para que nós venhamos viver na desobediência. É o sistema moral que o mundo emprega para que possamos viver na desobediência. E esse aqui é o estado deplorável ao qual outra hora estávamos, porque agora, pela fé, estamos vivendo em santificação, buscando sermos o mais próximos de Deus, para alcançarmos a estatura e a formosura e a perfeição ao qual o rosto de Cristo exprime, ao qual a verdade e a vida de Cristo exprime. Então vejamos a segunda força, que é o próprio Satanás, o próprio diabo, que desde o princípio peca, que desde o princípio ele exerce, desde o princípio após a queda, ele exerce autoridade sobre o mundo. O apóstolo Paulo chama ele como Deus desse século, lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 4. É o Deus desse século que cega o entendimento de muitos. E ele se rebelou contra Deus. Não sabemos a história, não sabemos a verdade bíblica a respeito disso, que ele se rebelou contra Deus. E o desejo dele é que os homens também se rebelem. Se rebelem. Ele é um inimigo invisível, mas ele é real. E aí é uma verdade que às vezes, muitas vezes, as pessoas que não vivem espiritualmente querem negligenciar que o diabo existe. Eles querem dizer que, na verdade, é apenas uma força dentro de você mesmo. Não, isso aí é outra coisa. Isso aí está falando de gnosticismo, isso aí são coisas da matéria, que isso aí veio desde da igreja primitiva. Não é isso, meu irmão. O diabo existe e ele está planejando, ele não cessa de planejar meios para que a igreja se corrompa, meios para que a igreja se deturpe, meios para que a igreja caia em moral, caia em todas as coisas. E a terceira força que opera para que nós venhamos viver uma vida de desobediência, que não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que venhamos viver uma vida obediente diante do Senhor. A terceira força é nós mesmos, que são as vontades da carne. Ou seja, os pensamentos humanos que são inclinados para fazer o mal. É algo que está dentro de você. É algo inerente do ser humano. Mas aqui as vontades da carne não é o nosso corpo físico, né? É o nosso interior, que quer dominar a nossa mente e, consequentemente, manifesta-se no corpo, porque o corpo é a forma de darmos expressão ao mundo. E tudo do ser humano foi afetado por essas vontades. A nossa razão, a nossa emoção, a nossa volição. Então nós entendemos que no mundo, na cultura secular, é o exterior. O interior é a carne, a natureza caída. E além desses dois, nós temos uma influência, que é o espírito do maligno, que é o príncipe das trevas, que nos mantinha antes em cativeiro. E é isso tudo que está
exposto e colocado aqui no versículo 2 ao versículo 3. E qual que é a sentença? Éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Éramos, então, por natureza, pessoas odiosas, pessoas que não amam, pessoas que não vivem a vontade de Deus, pessoas que vivem a vontade desta cultura secular. E aí vemos, então, no tópico 2, que vamos entrar na segunda sessão, que vai do versículo 4 ao versículo 9, que vai nos mostrar que estávamos nesse estado tão deplorável, estado deplorável de pecados e ofensas, estado em que o mundo, o diabo e as nossas vontades e as nossas concupiscências manifestavam que éramos filhos da ira. E agora somos levados a um estado de misericórdia, a um estado de graça, ao qual vem pelo amor de Deus. E aí vamos aqui no versículo 4 ao versículo 9. Vamos ver o que Deus fez por nós. Vamos ver o que Deus, como nos alcançou. O comentarista faz a seguinte questão, coloca o seguinte ponto. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteraram o quadro caótico da humanidade. Estávamos vivendo, então, um quadro caótico. Um quadro em que, quando se fala de coisa caótica, é que não existe regra, não existe lei, não existe padrão, não existe nada. Existe apenas o estado totalmente deplorável, o estado totalmente desarmonizado. E aí Deus, então, aí vemos quatro verdades aqui a respeito dessa sessão. Primeiro, nós vemos que Deus nos amou. E ele fala isso no capítulo 4, no versículo 4, que Deus nos amou. No versículo 5, nos informa que ele nos ressuscitou. No versículo 6, fala que ele nos exaltou. E no versículo 7, que ele nos guardou. Então são quatro verdades nessa passagem. E Deus nos amou porque a sua natureza, faz parte da sua natureza amar. Como vemos lá em 1 João, no capítulo 4, o versículo 8 e o versículo 9. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, o qual Deus enviou o Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, Deus é amor, faz parte da natureza. E foi no Calvário que ele demonstrou o seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Foi no Calvário. Foi no Calvário que isso foi manifesto e que fomos alcançados pela sua infinita misericórdia. Né? Misericórdia. E a carta aos Efésios nos mostra que nós não merecíamos isso. Nós merecíamos uma condenação. Nós não merecíamos receber esse escape. Mas aí existe a misericórdia, que é abundante. Ou seja, aqui na minha tradução está riquíssimo em misericórdia. Por essa misericórdia, Deus nos resgatou e nos trouxe a viver agora esta nova verdade. Essa nova verdade. E isso nos leva ao versículo 5, que somos vivificados. Somos vivificados. Cristo, ele possui três fases da sua exaltação, que é a ressurreição, a ascensão e ao sentar-se no trono. E essas três faces também são reproduzidas na vida dos salvos, que seremos ressuscitados, que seremos assuntos aos céus e assentaremos no trono.
E é isso que exprime e que nos informa aqui o versículo 6, né? Que estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas antes, no versículo 5, ele fala que ele nos tirou. Vocês lembram que na lição passada eu falei que o poder de Deus que manifesta hoje é o poder que ressuscitou Cristo, que manifesta hoje na igreja. E ele ressuscita a nós, porque nós éramos mortos. E ele nos ressuscita espiritualmente. E antes estávamos no pecado. E o apóstolo Paulo, antes, depois ele vai falar na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, falando assim, que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós fomos alcançados ainda sem sermos merecedores. E assim é manifesta a misericórdia de Deus. E aí entendemos no versículo 6, que ele fez isso e nós passaremos por esses estágios de exaltação. Mas aqui não é exaltação de orgulho, porque a pessoa que viver nesta exaltação, ela não terá mais o orgulho conforme conhecemos hoje, porque a palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, ou seja, o soberbo é aquele que tem orgulho de si mesmo de tal maneira ao qual aquilo se torna o seu próprio Deus. Então Deus está falando de um orgulho, de uma exaltação espiritual, uma exaltação de santidade, ao qual o homem santo, ao qual nos tornaremos quando formos transformados, ele viverá este momento, ele viverá esta verdade. Então nós não podemos também acharmos que somos superiores em alguma questão, porque aí você estará infringindo justamente a verdade da graça, né? Que a verdade da graça é que nós devemos ser humildes e não orgulhosos. Então, a ressurreição aqui nesse contexto primeiro, é um ato espiritual do presente, né? Quando aceitamos a Cristo, é um ato espiritual, que vivemos ela no presente, e, em segundo lugar, essa ressurreição operará no futuro, porque à medida que somos salvos e vivemos no presente essa renovação, esse novo nascimento, no futuro nós viveremos na vida eterna, né? E o futuro dos injustos é a condenação eterna, que são os conhecidos estados eternos que a Bíblia nos revela. Então, vivemos hoje dessa maneira, vivos, e que estamos ressuscitados, e que um dia sentaremos em lugares celestiais no trono, assim como foi o exemplo de Cristo. No versículo 7, nos mostra que para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, mostrando que Deus nos guardou, porque Ele quer nos mostrar. Então Ele quer nos mostrar, e Ele nos guarda para nos mostrar, para apresentar a salvação, para mostrar que as belezas que o século vindouro reserva para nós. Então, com isso, Cristo, com isto Deus, no seu plano, o plano dele é este, de um dia exaltar a nós, um dia vivermos, mas lembrando, exaltar aqui não é no mesmo sentido que às vezes nós temos e conhecemos que aquela pessoa foi exaltada, né, foi colocada acima de todos, não, é no sentido de você ter a visão gloriosa, de você ter um momento glorioso da sua vitória. E aí ele explica por que e como que é essa salvação, como se dá. E é justamente do versículo 8 ao versículo 9. E fala que ela não vem de obras, né? E esse versículo é muito conhecido, muito conhecido. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Para que ninguém se glorie. Então a salvação ela veio por meio da graça. Ela veio por meio da graça. Ela não pode ser concedida por obras. Por quê? Ela foi realizada pela obra de Cristo. Não podemos acrescentar mais nada na obra que Cristo realizou. E é isso também
lembrando e rememorando que o escritor aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 6, ele vai lembrar que se uma pessoa cair e voltar, ela não pode, porque ela vai estar recrucificando a Cristo. E isso é o maior, é o maior dos sacrilégios que podemos pensar, trazer de novo a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo foi suficiente, ela foi única, ela abrangeu tudo, ela foi plena. Então não temos que jamais pensar que é as nossas obras. Jamais, jamais. Você não tem condições. Por mais. Vocês lembram que eu falei? Uma pessoa morta espiritualmente, ela pode ser uma boa pessoa, ela pode fazer atitudes boas, ela pode influenciar pessoas a serem pessoas boas, mas se ela não reconhecer que Cristo é o seu Salvador, de nada adiantará. De nada adiantará, porque se adiantasse, isso seria as obras. E as obras não podem fazer isso. Não podem. As obras, elas podem somente ser manifestas. Isso sim é uma verdade. Que as obras daqueles que são salvos são manifestas. Aí é verdade. Porque por meio da fé somos salvos, alcançamos a graça. E aí nós realizamos obras conforme a vontade de Deus. Aí sim, conforme os santos, conforme o fruto do Espírito, realizamos obras. Então, na sistemática da salvação, nós seguimos a justificação, vemos que é um processo jurídico, a justificação, passamos pelo processo vitalício, ou seja, durante toda a vida, de afastar-se do pecado, que é a justificação, e isso vai culminar no final da nossa vitória, que é um corpo incorruptível e imortal, que nos lembra da nossa glorificação. E a palavra, é interessante mencionarmos, a palavra grega para graça é a palavra charis, e que ela é um favor imerecido, né? Conforme lemos aqui Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, recebemos esse favor gratuito, esse favor que nem merecíamos. Todavia, existe um caminho para aceitarmos essa graça, porque nós devemos permanecer por meio da fé, devemos que temos acesso à graça, porque por meio da fé reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e aí temos acesso a esse tempo e a viver nessa graça, e porque nós somos dotados de livres arbítrio e dotados com poder de decisão, de decidirmos. Então a fé, ela primeiramente deve se manifestar para que assim possamos viver esta graça da salvação, né? Conforme nós cremos, conforme professamos a nossa visão pentecostal, né? Ela crê dessa maneira, né? Às vezes você vai achar outras visões que também crê diferente, mas conforme nós cremos, percebemos dessa maneira. E tem também algumas aulas anteriores, se não me engano, é a lição de número 3, que fala a respeito disso, a respeito da escolha da salvação. Tá? É importante você ler, você ver essa videoaula também, porque você vai ter uma noção muito boa do que é realmente essa visão ali, do que é essa visão, a nossa visão. E no último ponto aqui, no tópico 3, tópico 2, as obras como evidência. E aqui entra a última sessão. Vocês lembram que eu falei de 3 sessões? Primeira do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 4 ao versículo 9, e a última sessão é o versículo 10, que mostra a manifestação das obras de Deus em nós. E o comentarista coloca aqui, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Então, vemos que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. E aonde nós vemos isso? Romanos 8 vai dizer, Romanos 8, 29.
vai nos ensinar. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aqui rememoramos a visão de predestinar aqui. Então, às vezes é muito importante, se você não viu a lição 3, você ver a lição 3 para entender qual é o conceito da predestinação aqui, que não é o conceito de que não se pode cair da graça, que a graça ela é limitada, né, que a expiação é limitada, não é esse conceito. Então, é importante você ver novamente a lição 3 desta aula, dessa lição, perdão, desse trimestre, para você ter melhor essa visão do que é a predestinação. Então, a conversão, na verdade, ela não é o fim da obra. Quando você se converte, a obra não terminou, mas é o início da obra. Quer dizer que a obra está apenas começando. Quer dizer que a obra ainda tem muito pela frente, porque nós devemos chegar à imagem de Cristo. Lá em Filipenses 1, versículo 6, fala que, tendo por isto, certo por isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, você será aperfeiçoado. E para encerrarmos aqui, não somos salvos pelas obras, mas para manifestá-las, não é verdade? E as obras, como resultado da salvação, têm duas características, que está aqui no versículo 10, que é boas obras e que Deus previamente preparou, ou seja, que Deus preparou. Então, meus irmãos, chegamos aqui ao fim dessa sessão, desses 3 parágrafos da palavra de Deus, né? E vemos aqui que antes éramos filhos da ira, estávamos em estado deplorável, estávamos em estado que muito longe do Senhor, mas que Ele nos vivificou, que um dia seremos levados a uma exaltação, ao qual Ele mesmo nos amou, né, nos exaltou, e por fim, por meio da graça que é imerecida, que foi manifesta na cruz do Calvário, e que por fim hoje devemos manifestar as boas obras para a glória de Deus, e devemos e essas obras também foram preparadas por Deus. Então, meus irmãos, estejamos firmes e constantes, que Deus possa abençoar a cada um, que você possa ser edificado com esta escola dominical, que Deus abençoe a sua vida, esteja firmes com o Senhor. Continuemos nas próximas lições, aprendendo mais sobre essa importantíssima carta do apóstolo Paulo à igreja, não é verdade? Deus abençoe a todos, uma paz do Senhor, um bom dia, glória seja dada, pois, a Deus. Amém.